Podemos, Cláudia? Podemos, pode falar. Meus amigos, meus irmãos, companheiros queridos de caminhada, boa noite a todos. Primeiro, as nossas desculpas pelo atraso que tivemos na transmissão dessa live. Dizem que aquilo que é muito custoso, que é muito demorado, é porque vai ser muito bom. Eu não tenho dúvida nenhuma, considerando o fato de nós termos conosco nessa noite o nosso querido amigo Marcelo e o nosso querido amigo Wellington Balbo, pessoas caras ao nosso coração, que muito colaboraram com o nosso Jefa durante a pandemia. E a eles eu dou as boas-vindas nesse momento e pedindo desde já a espiritualidade amiga que possa envolvê-los, possa ampará-los, porque é difícil a gente começar um evento com tantas intercorrências, né? Com tantas dificuldades. Mas vamos lá, uma breve apresentação de ambos. O Marcelo ambos, aliás, já são figurinhas muito conhecidas no movimento espírita. O Marcelo tem a sua atividade profissional no campo do direito, do magistério, mas se destaca muito também como jornalista, como comunicador, como escritor espírita. E o Wellington Balbo esteve conosco até mais vezes do que Marcelo, já é possivelmente mais conhecido ainda do que Marcelo. O Wellington está, nesse momento, vivendo na Bahia. Apesar de ser paulista, encontra-se radicado em Salvador. E o Marcelo, lá na terra fria, né, de Santa Catarina. Então, que possamos ter um encontro agradável, prazeroso, apesar da dificuldade inicial, né? Nós escolhemos esse tema, famílias homoafetivas à luz do Espiritismo, porque nós entendemos que as casas espíritas e o movimento espírita em geral precisa estar antenado e engajado com os temas da atualidade. É muito comum nós ficarmos naquela repetição de velhos temas, né, da doutrina evangélicos, que são, sem dúvida nenhuma, importantes, mas a humanidade progride, né? E com ela nós precisamos também progredir buscando na doutrina espírita os subsídios necessários e importantes para nós lidarmos com a mudança da sociedade. Então, temos, né, sem dúvida nenhuma, as casas espíritas e nós, como espíritas, um papel importante na pacificação social, na harmonia social, e por que não trazer esses temas que são tão urgentes e relevantes, não é? Nós temos visto que, infelizmente, o nosso país figura lamentavelmente, numa estatística, né, de violência contra homossexuais, transexuais, muito grande. Então, é necessário que as casas espíritas possam oferecer uma contribuição à sociedade tratando desse tema. É uma estatística que nos envergonha, que nos deixa muito tristes, e por isso mesmo entendemos que esse tema era um tema relevante para ser trazido. Então, vamos então a uma pergunta. O nosso modelo aqui de interlocução vai ser perguntas e respostas para que haja uma dinâmica, né, maior no nosso trabalho. E aí eu queria deixar a ambos, o Marcelo e o Balbo, muito à vontade, porque eu não vou direcionar a pergunta, né? Porque eu sei que ambos têm contribuições muito preciosas para oferecer. Quem desejar, se apresente primeiro para responder e depois o outro complementa, e vamos fazer uma coisa bem informal, tá bom? Então, vamos lá. No país que possui a maior população espírita e que em muitos apregoam ser a pátria do Evangelho, parece que estamos em falta quando constatamos que o índice de assassinatos e de violência contra a população LGBTQIAP+, é assustador. Sendo assim, no momento em que o preconceito e a intolerância de todos os matizes ocupam diariamente as manchetes de jornais,
inclusive vitimando pessoas, o que pode fazer a casa espírita para contribuir com os seus frequentadores na compreensão do tema, de forma que estes, os frequentadores, não venham a cometer os mesmos equívocos que outros segmentos cristãos cometem ao considerar doença ou pecado a homossexualidade? Bom, eu quero saudar os nossos amigos do Jefa, saudar o meu querido amigo Wellington Balbo, de tantas andanças, de tantas atividades em comum na difusão do espiritismo e na abordagem desses temas considerados polêmicos. É preciso que nós tenhamos iniciativas como essa do Jefa para oxigenar as nossas instituições e o chamado meio espírita brasileiro. Expressão, aliás, do saudoso professor Herculano Pires, que preferia chamar de meio e não de movimento espírita, porque, às vezes, esse movimento anda muito parado. Lembrando as palavras do nosso magrão, o Jesus de Nazaré, é assim que eu me refiro a Jesus, carinhosamente como um magrão. O magrão dizia que a água parada de fundo de poço não resolve, ela está estagnada, ela é capaz de disseminar apenas doenças e não de dessedentar a sede de quem a procura. Thelma e amigos, inclusive os que nos assistem ao vivo, de várias partes do Brasil e do exterior, honrando aí a audiência já qualificada do Jefa. Eu penso que não são outros segmentos cristãos que consideram a homossexualidade, e eu prefiro utilizar a expressão homoafetividade, como doença ou pecado. Não. Há um contingente bastante considerável, embora às vezes mais disfarçado ou recluso, entre os espíritas que têm considerações nesses parâmetros. Muitos desses, inclusive, figuram como palestrantes, como dirigentes de grupos de estudo, como dirigentes de instituições espíritas ou como médiuns. E manifestam, vez por outra, se não em público, mas em grupos menores, a sua contrariedade ou desaprovação em relação à homoafetividade. Vencida essa pequena premissa de dizer que o problema também é nosso, não é só dos outros, não é só do vizinho, a solução parece simples e prática, mas não é. Porque parte da conscientização acerca da homoafetividade deve ser derivada do próprio estudo sério, detalhado, circunstanciado desta e de outras temáticas. Entendemos, então, que eventos como este, não somente para a realização do público que está agora ao vivo no canal do Jefa, mas também depois, com o acesso à gravação desse nosso seminário e a disseminação em outros meios, pode contribuir efetivamente para a desmistificação desse tema. Existe um elemento que precisa ser associado a Allan Kardec, porque os espíritas, em geral, acabam não conhecendo a totalidade, a completude da obra de Allan Kardec. E, por extensão, não sabem como Kardec tratou temas como o amor e a sexualidade, que estão diretamente relacionados à homoafetividade. Então, existe todo um contexto fantasioso e destoante em relação à principiologia espírita, inclusive o abjeto, o detestável, o deplorável conceito da existência no mundo espiritual entre aspas, de um vale dos homossexuais, construído pela fantasia travestida de mediunidade, que não corresponde minimamente à realidade da vida espiritual. É claro que não é objeto desse cenário falarmos da vida espiritual. Não é falar da vida após a morte, mas da vida durante a vida atual, dos problemas e das soluções das questões afetas à nossa convivência espírita. Então, é necessário entender que
seja essencial investir primeiro no conhecimento espírita, o conhecimento genuíno, e não as fantasias mediúnicas, que muitas das vezes, por sua proliferação em grande escala, pela adoração que os espíritas brasileiros têm à produção mediúnica romanceada, acabam tomando esta como realidade e esquecendo dos parâmetros filosóficos da doutrina espírita. Então, Thelma e amigos, nós estamos acostumados a ver vários expoentes master do espiritismo, inclusive personalidades bem conhecidas e cultuadas, que prestam um enorme desserviço ao espiritismo, adotando, por exemplo, a incorreta, mentirosa e pseudocientífica teoria da ideologia de gênero. Não existe ideologia de gênero, existe identidade de gênero. Esse sim é um conceito científico já fundamentado numa série de pesquisas e estudos de várias artes, de vários campos do conhecimento humano. Então, essas personalidades, que eu chamo de medalhões do espiritismo, emprestam as suas próprias teorias transversas como sendo parte do contexto espírita. E quando uma personalidade desta fala ou escreve, e suas manifestações de mera opinião pessoal são retransmitidas em larga escala, se cria, então, o falso contexto de que seriam verdades espirituais. Herculano Pires, o saudoso professor, encerrando a minha primeira intervenção nessa nossa live de estudos, tinha 3 expressões muito pontuais para se referir a esses espíritas que assim atuam e que trazem, então, conceitos transversos e abjetos para o cenário espírita e espiritual. São os espíritas novidadeiros, que são ávidos por novidades. São adeptos muito entusiasmados, que querem explicar tudo e todas as coisas, como se o espiritismo tivesse a obrigação de dar respostas para todas as situações da vida. Não, não tem obrigação, e não vai dar, porque o mundo está em progresso, porque nós estamos progredindo e porque nós, encarnados ou desencarnados, temos muitas limitações. E a última expressão, que eu acho a cereja do bolo, é que existem no espiritismo muitos neófitos entusiasmados, que acabam trazendo para o segmento espírita essas teorias pessoais e acabam se distanciando cada vez mais da teoria sólida de Allan Kardec, que explica a homoafetividade, que explica o amor e a sexualidade com muita naturalidade, porque fazem parte do contexto humano e espiritual. Balbo, você gostaria de acrescentar alguma outra coisa sobre essa questão? Seria interessante. Nosso nobre Marcelo esgotou a questão, né? Quero fazer as minhas saudações a todos vocês, você, Thelma, Marcela, Patrícia, Carlos, a todos que estão nos acompanhando nessa noite. É uma satisfação poder falar sobre esse tema. É muito importante, aliás, é fundamental. E não vou acrescentar nada na fala do Marcelo, apenas pontuar que nós, espíritas, necessitamos falar mais das realidades que estamos envolvidos aqui no campo da matéria. Quando nós vamos num centro espírita, ou uma casa de oração, uma casa de prece, nós escutamos muito do mundo dos espíritos e pouco das questões que envolvem aqui a nossa vida, o nosso cotidiano, né, que acaba levando o espírito a progredir dentro desse campo da matéria, porque senão não seria necessário o espírito encarnar. Se ele encarna é porque é importante. E nós sentimos falta de mais abordagens desse tipo, até para a gente poder tocar nesses assuntos. Se nós não falarmos desses assuntos, dos assuntos que nós estamos mergulhados na sociedade, nós vamos falar do quê? Então, é fundamental a gente tocar nesse ponto, por isso que eu parabenizo a iniciativa do Jefa, de todos os amigos, e vamos pensar que o Espiritismo, o conhecimento que a doutrina espírita traz, ele esclarece, e por esclarecer, ele tira qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de discriminação
que possa envolver quem quer que seja. Era muito comum, quando eu realizava palestras, um pouco antes da pandemia, agora que nós estamos voltando presencialmente, as pessoas tocarem nesse ponto da homoafetividade comigo, e eles costumavam perguntar: você é a favor? Imagine, nós não temos que ser a favor de absolutamente nada, isso está no campo da pessoa. E eu dizia: você é a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo? Eu disse, não. Então, você é contra? Também não. Isso daí é uma questão que compete ao indivíduo decidir. Imagine, é de uma prepotência muito grande nós sermos contra ou a favor de algo que não nos diz nenhum tipo de respeito. Então, quando a orientação de alguém, ou a opção, dê o nome que quiser dar, nos incomoda, é importante a gente fazer uma reflexão: por que isso nos incomoda? Por que isso mexe tanto conosco, já que não nos diz respeito? E o conhecimento espírita, ele traz essa liberdade. Além dele nos mostrar a importância de tratarmos dessas questões materiais, mas ele nos esclarece e mostra, então, a importância da liberdade. Para iniciar, é isso, meus amigos. Pois então, a segunda vai para você também, tá, Wellington? Aproveitar que você está com a palavra aí, vamos lá. Na questão 695 de O Livro dos Espíritos, Kardec se refere a casamento como sendo a união entre dois seres. Na resposta dada, os espíritos não fazem nenhum reparo em relação à pergunta. Nós podemos inferir que dessa pergunta e da resposta fornecida pelos espíritos, que a doutrina espírita chancela o casamento entre pessoas do mesmo sexo? Essa é uma questão muito boa, Thelma. A doutrina espírita, ela chancela o amor. Pessoas do sexo oposto, pessoas do mesmo sexo. A doutrina espírita, ela coloca a família como uma das bases fundamentais para o crescimento do altruísmo e da generosidade, da fraternidade entre as pessoas. Então, quando os espíritos, muito à frente do tempo em que eles estavam, trazem essa questão, eles estão nos chamando justamente para refletirmos nesse ponto, nesse tópico. Ora, se a união de dois seres, não, eles teriam dito, do mesmo sexo, de sexo oposto, eles teriam trabalhado de maneira muito mais substancial essas questões. Os espíritos esgotaram ali. Quando eles falam de união de dois seres, pode ser. E um outro ponto é que os espíritos têm uma visão ampla. Os espíritos que trabalharam junto com Kardec, a maneira com que eles enxergam a existência, ela é ampla. Ora, eles não estão olhando o espírito ali apenas com o seu corpo biológico, mas eles estão olhando aquele ser que reencarna, desencarna e reencarna tantas vezes forem necessárias para o seu progresso. Então, independentemente da constituição física do indivíduo e de quem ele se una aqui na Terra, a doutrina espírita, ela chancela o amor, ela chancela a família como base fundamental para o nosso crescimento como espíritos imortais que somos. Marcelo, gostaria de acrescentar alguma coisa? Penso que sim. O Balbo foi muito feliz ao estabelecer a condição que os espíritos nos informaram de que a sexualidade ou a morfologia sexual ela é uma condição da materialidade. Enquanto espíritos desencarnados, embora possamos assumir a feição, a figura, a conformação que quisermos para sermos reconhecidos, inclusive nas manifestações mediúnicas, em que precisamos destacar a nossa identidade para sermos reconhecidos, os espíritos não têm sexo, não têm diferenciação. No plano espiritual, não há esta convenção humano-social encarnatória. Agora, Thelma e amigos, principalmente nosso amigo Balbo, é importante não fazer o que os nossos conhecidos companheiros de outras agremiações religiosas, e aí eu estou dizendo aquilo que a grande maioria dos espíritas considera o espiritismo como sendo uma filosofia religiosa, uma religião,
ou uma doutrina de tríplice aspecto, formatação com a qual eu não concordo, porque não entendo que o Espiritismo seja uma religião ou possua um aspecto destacado religioso, e sim um aspecto ético-moral que complementaria o filosófico e científico. Mas, de qualquer forma, nós não podemos fazer como eles em santificar, em dogmatizar determinadas expressões contidas na obra de Kardec. Quando falo obra de Kardec, são as 32 obras, né? Os 12 fascículos ou 12 volumes da Revista Espírita, e as demais 20 que ele escreveu, e não 5, nem 4, nem 3, nem 10, são 32, e a grande maioria dos que nos ouvem não conhecem essas 32 obras. Não dá para a gente interpretar a questão 695 de uma forma estanque, separada. Primeiro, porque a questão 625 está albergada na terceira parte do Livro dos Espíritos, no conjunto de informações sobre a lei de reprodução, que é o capítulo 4 da terceira parte. Então, se nós formos interpretar de uma forma estanque o que está na questão 695, casais homoafetivos não se reproduzem, em regra. Para se reproduzirem ou para terem filiação, precisam de outros instrumentos. Precisam da fecundação artificial, né? Da inseminação artificial, ou precisam da participação de um terceiro que possa ser o gerador da vida, biologicamente falando. Então, se interpretarmos só o 695, poderíamos ter a errada impressão de que Kardec e os espíritos estariam falando apenas para os casais ou para as famílias que se reproduzem. E não é assim. No direito, nós falamos em interpretação sistemática. O que é uma interpretação sistemática? É pegar o conceito da questão 695, comparar com outros conceitos do próprio Livro dos Espíritos e outras afirmações feitas, seja por Kardec, seja pelas inteligências invisíveis, nas outras 31 obras. Então, fazer uma interpretação sistemática significa entender que a lei de reprodução está associada, seja pela reprodução natural, ou seja pela reprodução assistida, a lei de sociedade, que vem logo depois, ainda na terceira parte do Livro dos Espíritos. Porque é na lei de sociedade que nós encontramos os principais conceitos relativos ao casamento ou à união entre dois seres. Então, Thelma e amigos, se nós ficarmos apegados à letra, como fazem os outros irmãos religiosos, nós vamos apenas nos centrar na fala contida no Antigo Testamento que dizia: crescei e multiplicai-vos. E aí o senhor, a senhora que me ouve, o jovem e a jovem que estão nos prestigiando nesse encontro de estudos, poderia dizer: bom, um casal homoafetivo de forma natural não se multiplica. Portanto, estaríamos contrariamente à ideia da lei de geração, da lei de perpetuação da espécie, da geração de filhos, etc., etc. Aí eu devolveria para quem afirma isto uma pergunta. E os casais heterossexuais ou heteroafetivos que decidem não ter filhos? Eles também não estão descumprindo a máxima do Antigo Testamento, crescei e multiplicai-vos? Ou os casais que, por algum impedimento natural, biológico, físico, orgânico, também não conseguem gerar nem por reprodução assistida? Também não estariam indo contra a previsão ou prescrição do Antigo Testamento? Então, por isso que é necessário não fazermos uma interpretação fechada, estanque, literal, deste conceito da questão 695. O que mais nós vemos, meus amigos, é espíritas fazendo recortes do pensamento de Kardec, para dizer: Kardec disse isso, o Espírito de Verdade disse aquilo, Agostinho disse aquilo outro. E fazemos nós a repetição das frases, dos textos, das respostas, das dissertações contidas na obra de Kardec, da mesma forma como os nossos irmãos religiosos repetem capítulos e versículos da Bíblia, seja do Antigo, seja do Novo Testamento.
Então, é preciso que nós façamos as seguintes perguntas para entender se Kardec falava ou não de homo ou heteroafetivos na questão 695. Quem são os espíritos? Qual é a natureza das relações materiais e espirituais que nós travamos entre os encarnados? Por que nos enamoramos e por quem nos enamoramos durante a nossa vida material? Por que temos algumas ou várias relações afetivas, amorosas e até sexuais? Ou seja, por que temos parceiros de afetividade, de amor e de sexualidade? Por que algumas pessoas, inclusive próximas de nós, não conseguem ter uma estabilidade nem amorosa, nem afetiva, nem sexual? Por que existem indivíduos notadamente, assumidamente bissexuais? Por que existem casais héteros e casais homoafetivos? Tudo isso precisa ser respondido pela lógica racional espírita, mas sem esquecer, como premissa fundamental, que a interpretação deve ser aberta, ampla, misericordiosa, justa e boa, exatamente como se diz em relação à justiça de Deus. A justiça de Deus é misericordiosa, é justa, justa na acepção mais ampla, mais pura do que seja justiça, que é, segundo o Magrão, dar a cada um segundo suas obras. E boa, porque visa sempre o bem, o progresso, o crescimento dos espíritos. Então, se o casamento deve ser amplamente entendido por nós como uma relação estável, afetiva, amorosa e sexual entre duas pessoas, são exatamente dois seres, não importando para nós que sejam héteros ou homos. Do contrário, se afirmarmos o contrário disso, não entendemos o espírito da coisa contido na letra do texto kardeciano. Não estamos te ouvindo, Thelma. Eu agora vou compartilhar esse trabalho com a minha amiga Patrícia, que vai fazer a próxima pergunta e vai escolher aí para quem vai dirigir. Então, boa noite, Marcelo e Wellington. Então, dando continuidade, né? No passado, e aí talvez não muito distante, em algumas regiões, em algumas localidades, era comum ouvirmos nas casas espíritas que a pessoa ela tinha uma orientação sexual, que tinha essa orientação sexual, era alguém que em outras vidas teve um comportamento sexual permissivo desequilibrado, né? E que por isso mesmo, ao ter oportunidade de conhecer a doutrina espírita, e conhecer as razões que a conduziram àquela condição, ela deveria sublimar a energia sexual, canalizando-a para outras atividades. Então, com base, né, nesse pensamento, a gente pergunta, né, tentar apontar uma causa para a homossexualidade já não seria uma forma de considerá-la algo anormal? Essa visão, ela tem respaldo na doutrina espírita? E eu vou pedir a permissão, né, aqui já de compartilhar uma pergunta que apareceu aqui no chat para a gente, do Valmir Araújo, e que ele coloca assim: a homoafetividade será de nascença ou se desenvolve durante o crescimento? O que o Espiritismo fala sobre isso? Né? Então, eu acho que nesse conjunto, né, jogo aí essa questão, né, e deixo também vocês à vontade, se o Wellington quiser começar, para dar um descanso a Marcelo, que ele acabou de falar agora. Boa. Daí é uma... Aliás, como todas, né? São muito boas as questões para a gente refletir, para nós fazermos as nossas análises. Na realidade, essa ideia ela não encontra respaldo na doutrina espírita. O que acontece é que outras religiões acabaram se infiltrando
dentro da doutrina espírita, o que é natural quando você migra de um país para o outro, você acaba existindo esse sincretismo, essa mistura, todo esse tempero, e as religiões, elas entendem o sexo como algo pecaminoso, como algo que não é bom. As religiões têm essa visão do sexo. O movimento espírita acabou encampando essa ideia. Então, quando algo saiu fora daquilo que eles consideravam normal, eles tentaram naturalmente achar uma causa, achar alguma situação que pudesse explicar a homoafetividade. Mas não tem base na doutrina espírita, porque os próprios espíritos dizem o que é o importante. A união dos sexos, dos indivíduos, das pessoas, ela deve ser baseada na afinidade, no sentimento realmente de amor, de afeição que uns têm pelos outros. Naturalmente que isso pode se dar no campo do mesmo sexo, no campo do sexo oposto, um indivíduo que reencarna aqui, que tem uma orientação homoafetiva, ele pode e deve viver plenamente a sua sexualidade sem ter nenhum tipo de olhar condenador, de olhar julgador. A doutrina espírita não trabalha com essas questões, como nós falamos na primeira abordagem. A doutrina espírita, em realidade, ela nos liberta, ela nos esclarece, e os espíritos, eles são claros quando falam sobre isso. A grande questão é que nós ficamos muito focados naquilo que é externo e não conseguimos entender a essência. Ora, o que deve prevalecer entre as pessoas é o sentimento de amor, de fraternidade. É isso que a doutrina espírita nos traz. Trazer essa ideia de que o indivíduo, porque está aqui passando pela experiência da homoafetividade ou da hétero, enfim, seja ela qual for, que isso tem uma causa, que é porque é decorrente de existências passadas, como se fosse algo que o indivíduo vem aqui para apagar, vem aqui para espiar, é algo totalmente fora do contexto que traz Kardec, veio embutido por esta visão religiosa que adentrou a doutrina espírita. Entretanto, chegou um momento que a gente precisa quebrar esse paradigma. É preciso realmente mergulhar no conhecimento que Kardec trouxe e começar a entender os indivíduos como seres muito mais amplos. Os espíritos, eles não têm sexo, como o próprio Marcelo disse, ora você reencarna como homem, ora você reencarna como mulher. Então, por que uma experiência que é baseada no amor, que é baseada no respeito, que é baseada no carinho, por que essa experiência ela tem que ser oriunda de um erro no passado? Onde está o erro aí? Por que os indivíduos não podem fazer as suas escolhas, as suas opções, se unir a quem eles quiserem, terem a vida que eles desejarem? Ora, o meu limite, ele é o respeito ao outro. Eu posso circular de todas as maneiras, mas o meu limite é o respeito ao outro. Eu estou desrespeitando quem? Que passado é esse que faz com que o indivíduo venha espiar e que essa união, que esse amor, ele seja fruto de uma expiação do passado? Então, não faz qualquer sentido a gente estabelecer esse vínculo de erro do passado, e é por isso que o indivíduo reencarnou e está passando pela experiência da homoafetividade. Isso não tem absolutamente nada a ver com a doutrina espírita. É preciso a gente avançar, é preciso nós quebrarmos esse paradigma. Entretanto, para quebrar esse paradigma, nós precisamos debater o tema como nós estamos debatendo aqui hoje. Levar, de fato, o tema para dentro do centro espírita. Levar, de fato, falar abertamente sobre esse tema, falar sobre as experiências que existem na nossa sociedade, dialogar, conversar, é claro que trazendo sempre o esclarecimento da doutrina espírita. Porém, é preciso falar sobre isso para que se desmistifique essa ideia de que o indivíduo cometeu algum erro e por isso ele vem aqui espiar, e a expiação é em uma condição, orientação homoafetiva. Isso não tem absolutamente nada a ver, não tem nenhuma lógica a ideia desse tipo, e ela só pode ser justificada no preconceito. Como nós somos espíritos, estamos aqui para avançar,
uma das tarefas que nós temos é justamente a de quebrar essas cadeias dos preconceitos. Bom, toda essa introdução que o Balbo faz é corretíssima do ponto de vista da lógica racional da doutrina dos espíritos. Eu vou abrir a minha fala lembrando um poeta, músico brasileiro, fluminense, Cazuza, que dizia assim: mentiras sinceras me interessam. Então, essas explicações aí contidas na pergunta que a Patrícia nos faz, elas são as mentiras sinceras que interessam a muita gente, que é justificar, com base num artificialismo, uma relação causal, uma relação de causa e efeito em relação às vivências dos outros. Os espíritas, em geral, aqueles que eu chamei há pouco com os epítetos dados pelo professor Herculano, e que nós no ECK chamamos de espiritinhas, os espiritinhas são todos aqueles que encontram uma solução mágica, uma resposta fantasmagórica para as situações, baseado na ideia de que o espiritismo, sim, tem o dever de dar resposta para todas as situações da vida. E nós já dissemos há pouco que não tem obrigação nenhuma, porque tudo é progressivo e porque também a doutrina espírita progride e irá alcançar outros patamares com, sem ou apesar dos homens, nos disse Leon Denis, certa feita, porque o progresso é uma lei universal, inexorável e alcançará a todos, os que querem progredir e os que não querem progredir. Eu me tornei espírita, amigos, em 1981, com 12 anos de idade. Eu nasci em 1969, o ano que o homem pisou na Lua. E tem gente que hoje, até hoje, diz que aquilo foi uma armação, foi teatrológico, né? O homem jamais pisou na Lua. São os negacionistas que estão por toda parte. Feito esse parêntese, eu me tornei coordenador de uma mocidade espírita em 1987, antes de completar os meus 18 anos de idade, dos 17 para os 18. E nós começamos a fazer um trabalho junto com outros coordenadores de outras mocidades. Não mereço protagonismo nenhum, porque a década de 80, final da década de 80, 90 e 2000, para mim, que sou um comunicador e que observo o movimento espírita há muitos anos, foi a mais pródiga no sentido de participação efetiva da juventude e de construção de um movimento diferente a partir dos jovens, para os jovens e também para os adultos. Dos meus estudos saiu esta obra aqui, Túnel de Relacionamentos, publicada pela editora M em 2007, ou seja, há 16 anos atrás. Nesta obra, eu trabalho em pouco mais de 40 capítulos, todas essas questões afetas à amorosidade, afetividade e sexualidade. Não vou dizer todas, a grande maioria delas, porque senão eu estaria presunçoso em dizer que o meu livro contempla todas as situações relacionadas aos temas. Não, não é assim. Agora, se eu tivesse que escrever novamente essa obra ou fazer uma segunda edição revisada dela, provavelmente muitas das minhas ideias mudariam. Muitos dos capítulos seriam alterados, porque nós continuamos em progresso científico, em progresso intelectual, em progresso filosófico, em progresso da nossa religiosidade, em progresso da nossa espiritualidade e na apreciação espírita de todas as coisas. Mas, nessa época, Thelma, Patrícia e amigos, já existia toda essa simbologia equivocada que o Balbo mencionou, tentando encontrar explicações faraônicas, místicas, sobre a homoafetividade. E, pior que isso, tentando dar a isso um artefato de fundamentação espírita. Não. Isso nunca foi, não é e jamais será espiritismo. Quando nós tentamos adequar as situações da vida à nossa interpretação, ao nosso viés opinativo, nós não estamos fazendo espiritismo. Nós estamos conformando o espiritismo às nossas opiniões. Então, o que mais acontece nas searas espíritas é aquela explicação, aquela condicionante fácil dos espíritas em geral, de tentar vincular as situações do hoje, e a pergunta do Valmir, nosso companheiro do ECK, também é adstrita a isso,
condicionar as nossas vivências e experiências de hoje a um karma, ou a vários karmas do passado, né? Onde ainda se expressa aquele veso judaico-cristão que o Espiritismo incorpora enquanto sucessor deste processo, enquanto calcado na ideia de que o próprio Kardec disse que, assim como o cristianismo era a consequência, era a evolução, era a alteração no sentido qualitativo do pensamento das doutrinas de Sócrates e de Platão, o espiritismo também seria um avanço em relação ao cristianismo. Só que nós não avançamos, nós continuamos presos àquela tríade chamada culpa, medo ou temor, como quiserem chamar, e salvação. Então, o amiguinho e a amiguinha que quer explicar tudo à luz do Espiritismo, segundo o Espiritismo, vai encontrar uma fórmula em que existe uma culpa no passado, um temor de não conseguirmos superar essas coisas ruins, essas situações ruins que vivemos, e aí, quando conseguimos, com o apoio dos amigos espirituais, nós estamos salvos. Ou seja, nós mudamos um pouquinho o enredo, mas estamos falando das mesmas coisas. Estamos querendo justificar o comportamento dos outros dentro de uma fórmula infalível que funcionaria para todas as pessoas. Então, eu perguntaria a quem acha que a homossexualidade está vinculada à expiação de fatos pretéritos, ou então seria uma prova, porque pensamos assim, Thelma, Patrícia, Balbo, amigos, é fácil ser homossexual na vida de hoje? Imagina. É fácil chegar num ambiente com seu namorado, a sua namorada? Imagine que eu e o Balbo fôssemos homoafetivos. Não somos. Somos héteros. E por isso, nós estamos aqui fazendo panfletagem, não estamos fazendo tremular a lindíssima bandeira LGBT, do arco-íris. Mas se fôssemos, também teríamos autoridade doutrinária, autoridade de movimento espírita, de experiência espírita, para falar a esse respeito. Mas não, somos héteros, assumidamente héteros. Estamos falando a favor da homoafetividade. Então imagine que eu e o Balbo fôssemos homossexuais e chegássemos num lugar para jantar, para assistir um jogo de futebol, para assistir uma peça de teatro, para conviver com as pessoas em geral num show público, e, de repente, alguns trogloditas, algumas pessoas que não respeitam as opções alheias, que não respeitam a vida alheia, que não respeitam a forma de expressão que nós escolhemos, nos agredissem. Então, estaria aí uma prova para mim e para o Balbo? Estaria uma expiação? Ou estaria uma missão, como alguns querem dizer? Porque aí os grandes baluartes da causa gay ou da causa LGBT seriam espíritos missionários, dizem alguns desses espiritinhas, porque vieram para tentar transformar as convenções sociais a respeito da matéria. Então, eu quero perguntar às pessoas que nos ouvem o seguinte: se Jesus estabelece como parametrização dos nossos comportamentos algumas frases pontuais que eu vou repetir, vocês vão se lembrar, que são a ideia exata da lei de causa e efeito, e não essas historinhas sobre causa e efeito que os espiritinhas inventam. Imagine as seguintes frases, meu amigo, minha amiga. Conhecereis a árvore pelos frutos. Causa e efeito. Não se coloca vinho novo em odre velho. Causa e efeito. O semeador saiu a semear a semente. Causa e efeito. Muito será cobrado a quem muito foi dado. Causa e efeito. Então, isto é causa e efeito. Quando nós nos tornamos personagens principais, artífices da nossa vida e decidimos voluntariamente, com base no nosso livre-arbítrio, aquilo que queremos fazer. E aí eu perguntaria a essas pessoas como é que nós vamos explicar para o mundo as seguintes figuras jurídicos, sociais e espirituais físicas presentes no nosso planeta. E os filhos de relações extraconjugais? E aqueles que mantêm a bigamia e a poligamia de maneira
subreptícia, ou seja, escondida, ou até mesmo de maneira clara diante dos seus parceiros, digamos, oficiais. Como explicar a frequência de pessoas em lugares de favores sexuais ou de prostituição? Como justificar, à luz do espiritismo, a promiscuidade de pessoas que se dizem heterossexuais e realizam concursos sexuais com vários parceiros? Ou então, aqueles que fazem sexo sem proteção ou sem segurança. São eles melhores ou piores do que os homoafetivos? Há condições de estabelecermos uma gradação, ou isso parte da ideia de uma moral parcial, em que, para mim, não deveria existir homossexualidade e, portanto, eu vou dizer que é uma anomalia, que é uma anormalidade, como está na pergunta que foi feita pelo Jefa para nós nessa noite. O que é ou o que são os conceitos de normalidade e de anormalidade, se não a decorrência da mera convenção existente na sociedade? Lembremos que essas convenções são mutáveis. O aborto está sendo ressignificado no sentido de proteção da vida também da mulher, da vida com qualidade da mulher e também do feto, que são institutos muito importantes. O divórcio na justiça brasileira, na legislação brasileira, até 1977 era proibido, era vedado. E como ficaram as pessoas que tiveram relacionamentos até 1977? Eu, inclusive, sou filho de uma relação. Meu pai se separou da primeira esposa sem poder, sem a justiça dar autorização. Ele continuou legalmente casado com a ex-mulher dele e se relacionou com a minha mãe e eu fui gerado. Então, na minha certidão de nascimento, meus queridos amigos, consta pai não declarado, porque em 69 ele, sendo casado, não poderia ser o meu pai e é o meu pai legítimo. Como explicar isso à luz da doutrina espírita? Como conceituar, então, a homoafetividade, se não ampliarmos o nosso horizonte de entendimento e de lógica espírita? Bom, então a gente retorna para a Thelma, né? E assim, só colocando para quem está nos assistindo, que nós do Grupo Espírita Francisco de Assis temos grupos de estudo, né? E foi colocado a realização desse seminário e nós pedimos que os grupos de estudos debatessem e trouxessem, né, para a organização do seminário algumas questões, né? Mas claro que a gente já está recebendo algumas outras questões, alguns comentários, que aí a gente também vai ir colocando aqui para a gente poder contribuir, né, com esse espaço aqui de reflexão tão importante. Tá bom, Thelma? Vai com você. Ok. Pois é, e eu acho até que para mostrar para a gente a importância desse trabalho de outros, né, semelhantes que as casas venham a fazer, nós temos aqui 2 comentários que acho importante serem partilhados, porque foram feitos no chat, né? Um amigo que está nos acompanhando disse assim: sofri por 10 anos por ser gay na casa espírita que frequentava. E hoje em dia, estando em outra casa, notei o mesmo jeito e atitudes que sofri no passado, voltando a se repetir. E depois chegou um outro aqui agora, né? Você vai ler o outro, Patrícia? Pode embarcar aqui? E chegou um outro companheiro aqui agora, nomeado de Oscar Henrique Oliveira, a quem agradecemos a presença, que disse que foi a um seminário de atendimento fraterno aqui em Niterói, onde o expositor colocou que se chega alguém buscando ajuda com essa questão, a orientação é a sublimação, que foi uma fala bem problemática. Então, vejamos, meus amigos, como é importante, né, trazermos esse tema. Mas vamos para mais uma pergunta, porque perguntas não faltam, né, e o tempo urge. Vamos lá, então. Os versos de Pepeu Gomes e de Baby do Brasil, ser um homem feminino não fere o meu lado masculino, mostram essa dualidade presente em todos nós,
na medida que, como espíritos imortais, transitamos, estagiamos em ambos os sexos, amealhando experiências necessárias à nossa evolução. Então, quando um casal homossexual escolhe exercer a paternidade ou a maternidade, pode, por espelhamento, interferir na orientação sexual dos espíritos que recebeu para conduzir? Eu acho que quem começa agora é Marcelo, né? Olha, minha gente, primeiro eu quero cumprimentar os dois companheiros que fizeram as suas manifestações no chat, dizer ao companheiro que não se identificou, que sofreu 10 anos por ser gay, por se assumir gay, parabéns a você que se assumiu, mas sofreu numa casa espírita e foi para outra, imaginando que iria ser acolhido e enfrenta o mesmo descaso, a mesma desídia, a mesma postura de sorrisinho pelas costas, de olhares transversos. A minha solidariedade a você, e eu espero que você encontre, seja na doutrina espírita, seja em qualquer outra agremiação espiritualista, e aqui um registro, a minha homenagem aos meus queridos irmãos de fé umbandistas, que têm uma posição muito inclusiva, muito respeitosa, muito acolhedora, no exato segmento do acolhimento que o Magrão faria com todas as pessoas que encontrasse, e vários amigos meus homossexuais se sentem muito bem na Umbanda e se sentem muito mal, como você, na Casa Espírita. Então, não se sinta só. A nossa solidariedade, o nosso respeito, que você possa encontrar alguma instituição, espírita ou não, em que você possa ser você mesmo, autenticamente. Quanto a outro comentário, Thelma, sublimação. Sublimação é uma palavra que eu ouvi quando eu tinha 12, 13, 14 anos de idade. Não, você precisa sublimar as energias sexuais porque você tem que esperar escolher a sua parceira, o seu parceiro, e ser fiel a ela, e casar virgem, e blá, blá, blá. Toda aquela convenção dos costumes de 50, 40 anos atrás. O que eu estou dizendo, senhor palestrante? Que o companheiro ou a companheira tem que ser assexuada, que não tem que expressar a vertente importantíssima do ser encarnado. Nós temos vários vórtices de interpretação, de vivência, de convivência. Uma delas é a sexualidade. Então, você está dizendo para o seu irmão, para a sua irmã, que ele não deva viver plenamente o sexo, é isso? Ele vai canalizar a energia sexual como? Ele vai demonstrar a sua saúde integral como? Ou ele vai ser celibatário? E aí nós vamos entrar num ponto polêmico também para dizer que nem todos os religiosos que assinam o compromisso do celibato são celibatários. Sabemos disso. Senão nós não teríamos padres e freiras grávidas, nós não teríamos outras situações, inclusive envolvendo abortos em instituições religiosas até hoje. Não é coisa do século passado, não é coisa de 50 anos atrás, é coisa do hoje, acontece hoje. E nós não estamos aqui querendo jogar pedra na religião alheia ou na fé alheia, mas dizer que essas situações precisam ser ressignificadas. Ora, meus amigos, dizer que, por acaso, seja um risco a um casal homoafetivo adotar porque o filho ou a filha adotado vai ter um espelhamento e vai se tornar homossexual por aquilo que ele vê, convive e, não raro, ama, porque enxerga o verdadeiro amor entre aquelas pessoas, independente do sexo, é um contrassenso à luz da doutrina espírita. Thelma, Patrícia, Balbo, amigos, o cancioneiro popular não inventa, ele reproduz o que há na nossa realidade. Assim, também esse trecho da música que o Pepeu canta, e que foi a estrofe repetida pela Thelma,
reproduz o conhecimento contido na filosofia espírita estabelecida há quase 160 anos. Somos espíritos e, portanto, vivemos experiências na carne como homens e como mulheres. E não raro, nessas experiências, conseguimos, pela completude do ser, pela conformação da sua vivência em dada encarnação, nos manifestarmos com virtudes que são quase que exclusivas de determinada polaridade. Eu escutei muito tempo, Thelma, os meus amigos se referirem ao Chico Xavier, que eu conheci pessoalmente. Um beijo, Chico, onde você estiver, e que você continue nos iluminando com a sua conduta, com seus exemplos e com seus conhecimentos espirituais também. Diziam os meus amigos espíritas de mocidade, claro, aqueles espíritas mais conservadores, mais vetustos, mais experientes, o Chico Xavier é uma alma feminina encarnada num corpo masculino. E eu ficava pensando, qual é a justificativa e a essência dessa informação? No que ela agrega ao conhecimento, ao edifício espírita? Ora, Baldo, nós sabemos que pela compleição física, homens e mulheres podem ter, em determinadas circunstâncias, papéis diferenciados. O principal deles, paternidade e maternidade. Eu não posso engravidar e gerar um filho. A minha esposa engravidou e gerou o meu filho de 12 anos, o Luca. Eu posso fazer algumas tarefas em que emprego uma quantidade de esforços ou de força física que ela não pode. Ela tem outras habilidades relativas aos sentimentos, relativos ao cuidado com o nosso garoto, que eu não tenho. Mas, no conjunto das encarnações, tanto eu quanto ela vamos amealhando esses progressos para nos tornarmos aquele espírito integral, aquele espírito pleno, perfeito, completo, que nós seremos um dia. Então, um casal homoafetivo, como já dissemos há pouco, não procria, logicamente. Mas há casos e casos na literatura médica e na literatura jurídica em que, por exemplo, uma sogra de um casal homoafetivo, formado por dois homens, resolve ser a receptora do espermatozoide, não do filho dela, mas do companheiro do filho, para gerar um filho biológico para aquele casal cuidar. Que riqueza, que desprendimento, que amor, que grandeza de caráter que esta mulher demonstra. Ou então um casal de mulheres que tem um amigo muito próximo e que sabe dessa condição e que elas resolvem, uma delas resolve ser mãe, gerar um filho e recebe o espermatozoide, seja numa relação sexual normal ou seja numa relação numa circunstância de inseminação artificial, o esperma daquele amigo. Outro gesto de profunda grandeza, de sensibilidade para auxiliar aquele casal de duas mulheres a ter um filho biologicamente. Que dizer, então, dos casais heteroafetivos que, desfeitos ou não, abandonam as crianças e elas são objeto de adoção. E nós, em termos de instituto jurídico, Thelma, Patrícia, amigos, temos evoluído no sentido de permitir aos casais homoafetivos que adotem filhos e que criem esses filhos sem o tal espelhamento, sem receio, sem temor, sem culpa, sem salvação. Porque, na verdade, uma nova chance de viver no mundo físico está sendo dada a uma criança que os seus pais biológicos rejeitaram. E, às vezes, até, me perdoem a rudeza das palavras, colocaram a criança numa lata de lixo. Então, meus amigos, espelhamento
é para quem tem receio de que as situações que as pessoas entendem razoáveis, oportunas e ricas para si, virem, como ouvimos durante os 4 anos do último governo federal, as pessoas dizendo que haveria um favorecimento às relações homossexuais, que haveria uma cartilha para que as pessoas fossem compelidas a ser homossexuais. E isso só pode ser objeto, isso só pode ser fruto de inteligências que ainda são muito rudimentares e de pessoas que nutrem apenas sentimentos maldosos, negativos em relação aos seus semelhantes. Eu queria, antes de passar para a Patrícia, eu sugiro que agora a gente avance nas perguntas, Patrícia, e se o Wellington quiser fazer um comentário ainda sobre essa que Marcelo fez, porque a gente tem muita pergunta e o tempo é curto, né? Que ele fique muito à vontade, porque será sempre uma contribuição muito bem-vinda. Mas eu queria me dirigir particularmente àquele amigo que teve 2 experiências, né? Difíceis em outras casas espíritas e dizer para ele, para que, caso ele seja de Niterói, venha para o Jefa, que ele será abraçado com muito carinho, como nós fazemos com qualquer pessoa. Será muito bem-vindo. Bom, acho que a gente pode passar, então, para uma próxima pergunta, ok? E aí eu acho que o Balbo pode nos responder, né? Haverá um tempo em que as famílias homoafetivas serão acolhidas pelo centro espírita e inseridas nos trabalhos da casa, com o mesmo carinho que as famílias heteroafetivas? De que depende essa mudança de paradigma, né? Essa mudança de paradigma, Patrícia, ela depende justamente do progresso intelecto-moral do ser humano. Enquanto nós não tivermos avançado, a gente ainda vai ter esse tipo de problema. Essa questão, ela faz um casamento com a questão anterior. Então, vou aproveitar até para fazer um comentário. Há mais ou menos uns 12 ou 13 anos, eu participei de uma atividade com o professor Joseph Knobel Freud. Ele é sobrinho neto do Freud. E fizeram essa mesma pergunta para ele sobre a questão do espelhamento, se naquele momento estava começando as discussões, os debates sobre a adoção de crianças por casais homoafetivos, fizeram para ele, mas não se corre o risco das crianças serem influenciadas e acabarem se tornando homossexuais? E ele deu uma resposta inesquecível. Ele disse o seguinte de uma maneira muito simples: todo homossexual é filho de um casal heterossexual. Então, se o espelhamento fosse verdade, né, não faria nenhum sentido, nós não teríamos nenhum tipo de homossexual no mundo, como se isso fosse errado, e aí ele avançou. Avançou justamente nesse ponto em que você citou agora. Quando nós vamos ter, então, um acolhimento por parte das famílias homoafetivas? Quando nós quebrarmos o preconceito, quebrarmos a discriminação, avançarmos moralmente, abrirmos um pouco mais a nossa cabeça para as questões que estão ocorrendo agora no mundo. Há muitos anos, pesquisando o tema sobre o suicídio, um dos grupos que eu estudei foi o dos homoafetivos, tentando entender se existia ali, por conta dessa orientação sexual, dos preconceitos e das discriminações, uma espécie de gatilho que pudesse fazê-los pensar um pouco mais em suicídio do que outros grupos. E nas questões que nós colocamos, entrevistei mais de 115 pessoas que estão passando pela experiência da homoafetividade. 100% respondeu que não se sentem representados, não se sentem acolhidos, não se sentem agasalhados pela família. E 100% também responderam que não se sentem agasalhados, acolhidos nas instituições religiosas, fazendo coro com o que disse o nosso amigo. Nós nos solidarizamos com ele, mas a gente não pode esquecer que o centro espírita é feito de seres humanos, como o Jefa.
já se colocou à disposição para acolhê-lo, para estar junto a ele. É fundamental nós procurarmos um lugar em que nós vamos ser queridos. Enquanto essa melhoria não chega para todos, que nós possamos, então, procurar aqueles que têm um pouco mais de mente aberta, de coração receptivo, para podermos prosseguir trabalhando. É de se lamentar que um centro espírita, que uma instituição, seja ela qual for, acabe tendo preconceito, acabe discriminando o indivíduo, deixando à margem por conta da sua orientação sexual, no caso aqui, a homoafetividade. Então, olha que questão interessante que se apresenta para nós refletirmos. Por que que a família não acolhe? Por que que a família não entende? Por que que a família não respeita aquele indivíduo que está passando pela experiência da homoafetividade? Por que que os centros espíritas não acolhem essas pessoas? Eu nem gosto de falar esse termo acolher, eu estou utilizando ele por falta de um termo menor, mas voltando no início da nossa fala, isso não nos compete. O indivíduo ele deveria ser olhado na sua essência e não pela orientação sexual que ele tem. Isso é reduzir demais o campo de atuação do ser humano, que é muito mais amplo do que a expressão da sua sexualidade. Então, vejam, há muita coisa a fazer, há muito campo para a gente poder trabalhar, e o início, a quebra dessa discriminação começa onde? Na família, quando Kardec nos fala da educação. O que é educação para Kardec? É a arte de criar bons hábitos, que nós passemos, então, a criar bons hábitos na nossa família, dentro do nosso lar. Ele vai se repercutir no centro espírita e, consequentemente, na sociedade. E aí, então, a gente vai ter uma diminuição muito grande, drástica, eu diria, dessas questões que envolvem o preconceito. Agora, nós esperamos... Pode falar, Marcelo. Nós esperamos que essa realidade um dia mude. Mas eu, só para complementar a expressiva elucidação que o Balbo fez para essa questão, não se muda nada por decreto. Não devemos esperar que as grandes instituições ou federações espíritas brasileiras, a nacional e as estaduais, resolvam editar um comunicado, uma instrução, uma recomendação ao movimento espírita, no sentido, seja do verbo que o Balbo utilizou, que eu também não acho muito adequado, de acolher, mas do que eu uso mais por causa da minha embocadura jurídica, o de tratar com isonomia homos e heteroafetivos dentro da instituição espírita, dentro das atividades e das tarefas que o centro espírita desenvolve em quaisquer das áreas a que ele se destina ou vincula. Sabe, Patrícia, Thelma, Balbo e amigos, eu não espero nada do movimento espírita institucionalizado, porque o movimento espírita institucionalizado, ele se tornou uma espécie de Vaticano espírita, né? E quando nós fazemos essa crítica, nós não estamos dizendo que não há abertura para crescimento. Há. E, inclusive, recentemente, nós vimos um pequeno facho de luz lá na frente aparecendo na instituição federativa quando ela se manifestou, por exemplo, sobre a questão dos episódios dantescos de depredação da cidade de Brasília por ocasião da posse do novo governo. Então, é um nesguinho de luz que aparece lá no fundo, e eu espero que essa luz não se torne a luz de uma locomotiva vindo na nossa direção para nos atropelar, porque, via de regra, as instituições seculares, as instituições vetustas, tradicionais, conservadoras, acabam atropelando as pessoas que pensam diferente. Então, o que eu espero mesmo é que organismos que não tenham um alto grau de institucionalização, por exemplo, os coletivos espíritas, os grupos espíritas, como o Espiritismo com Kardec, comecem a dar efetivos exemplos de acolhimento e de participação isonômica dos héteros e dos homossexuais. No nosso ECK, por exemplo, nós temos alguns homoafetivos que são, inclusive, responsáveis por grandes áreas de atuação do ECK.
e isso nos deixa plenos de felicidade e com uma expectativa real de que isso possa se disseminar de uma forma natural e não imposta por decreto, para que as criaturas sejam mais sinceras, mais afetuosas, mais respeitadoras, e que todos possamos, independente da nossa opção, orientação, identidade sexual, como disse o Balbo, realizarmos um projeto de reconstrução das sociedades e de implantação na Terra daquele reino de paz e de sabedoria que o Magrão nos apresentou há 2000 anos atrás. Eu queria, então, pedir licença, Thelma, porque eu acho que a próxima pergunta, né, é importante até a gente trazer um comentário da Denise Maria Pupato, que ela disse que os relatos de preconceito na casa espírita só reforçam a ideia de que nós espíritas nunca precisamos estudar tanto, né? Mas aí eu faço aqui uma complementação. Eu acho que é estudar de uma forma reflexiva, não é simplesmente o estudo, aquele que a gente acata e acolhe, né, usando esse termo, de uma forma que a gente não consiga trazer isso e contextualizando, porque senão a gente fica dentro daquela caixinha, né? Eu acho que isso é importante. E nós falamos na pergunta anterior sobre esse papel da casa em receber, né? Mas aqui a gente também quer trazer uma outra discussão. É o próprio frequentador da casa, é o próprio espírita, né, que conhece a doutrina, né, mas que tem um certo constrangimento em expor que possui um parente que é homoafetivo, até mesmo a dificuldade de assumir, como foi falado pelo Fábio, né, a sua própria homossexualidade diante desse grupo que ele faz parte, né? Como é que a gente pode ajudar esses companheiros que tenham acesso à doutrina, mas mesmo assim ainda, né, tem essa dificuldade de se colocar claramente da forma como ele vive, né, como a gente falou, esse amor que o Cristo nos ensina, né? É para mim ou é para o Balbo? Sim, pode ser o Balbo, que aí você terminou de falar agora, que a gente só está preocupado um pouquinho com o tempo, nós temos mais uns 10 minutos, né? E a gente ainda tem perguntas interessantes, então a gente quer aproveitar muito vocês, porque esse aqui é um momento, né, de reflexão, de aprendizado e de troca, né? Que não se esgota aqui, claro. Fica aí o convite, a proposta, nós fazemos uma segunda edição, se não esgotarmos as questões, e não vamos esgotar, né? Não. A questão ela gira em torno do centro dos indivíduos que não se aceitam como eles são? Não? Não, é o constrangimento do trabalhador. Não, né? Em relação a um parente ou alguma pessoa ligada a ele que tenha homossexualidade perante o grupo espírita. Assim, eu vou dizer, o meu irmão é homossexual e eu não quero assumir isso enquanto trabalhador da casa, ou eu tenho algum constrangimento. Ou o próprio. Ou o próprio indivíduo, sim. Aí não tem outro caminho. O caminho é sempre o do esclarecimento, sempre o caminho da conversa, sempre o caminho de começar a trabalhar na base, a essência da doutrina espírita, que é a essência da fraternidade, do respeito, do amor ao próximo, porque o indivíduo ele vai se sentir à vontade se aquele ambiente em que ele frequenta for um ambiente leve, for um ambiente que proporcione isso a ele. Se ele está num ambiente em que as pessoas não respeitam a sua orientação, se ele está num ambiente em que há piadas, se ele está num ambiente em que existe o constrangimento, naturalmente que ele não vai estar à vontade para se declarar homoafetivo. Então, essa questão ela começa justamente na base. É preciso desmistificar esse tema. E como? Aí a gente fica até repetitivo, mas é estudando a doutrina espírita. Somos seres humanos passando pela experiência da reencarnação, ora como homens, ora como mulheres, por diversas situações, por vários contextos. Quando a gente tiver isso muito bem definido, nós não teremos nenhum tipo de espanto em relação à experiência de qualquer indivíduo. Esse é um ponto. O segundo ponto
é uma reflexão que nós devemos fazer de alma, para nós mesmos. Olhar no espelho e perguntar o porquê que a orientação do outro me incomoda tanto, o porquê que eu constranjo, o porquê que eu faço piadas, o porquê que eu não entendo isso como uma coisa natural. E se eu estou passando... Porque, imagine, não é fácil você se sentir diferente, você se sentir discriminado. É justamente o que os indivíduos que estão passando pela homoafetividade responderam na pesquisa. Eles não se sentem representados, eles não se sentem bem. Eles sentem que os trabalhos que deixam eles fazer são trabalhos à margem. Quando deixam realizar, são trabalhos à margem. Eu tenho uma amiga que ela é trans, ela é mulher trans, a Ariel, e ela está sempre conversando comigo, ela está sempre me dizendo, olha, Wellington, eu me sinto mal no centro espírita, não me deixam trabalhar. Até que ela perambulou por diversas casas e acabou encontrando uma casa em que a acolheu e ela está trabalhando. Porque, vejam, tem muitos locais que eles não deixam o indivíduo que está passando por essa experiência fazer uma palestra, ou trabalhar no PAS, ou ministrar o curso. E isso é lamentável. Então, não é a qualidade doutrinária, a boa vontade do indivíduo que interessa, mas a sua orientação sexual. A gente tem que lamentar. Esse tema nós precisamos falar constantemente e fazer essa reflexão quando algo nos espantar. O porquê que isso está me incomodando? O incômodo que nós sentimos diante das experiências alheias fala muito mais de nós do que do outro. Então, é importante a gente focar nisso. Agora eu queria sugerir que nós fizéssemos aqui 2 perguntas em uma só, porque ambas dizem respeito a obras. Pedem. Desculpa, Marcelo. Eu queria dar um pitaco nessa resposta claro. do Balbo. E deixou, como eu costumo dizer, né, o Balbo jogou futebol, eu também joguei. O Balbo teve uma carreira mais conhecida do que a minha, mais exitosa do que a minha, né? Minha mãe não me deixou me tornar profissional do futebol, disse que futebol não dava camisa, e aí eu fui estudar direito, fui estudar jornalismo, fui estudar direito, então eu acabei não jogando futebol profissional como meu querido Balbo. Mas o Balbo lançou para a área e o centroavante que eu sou, vou cabecear para dentro do gol, Balbo. Vou fazer um gol de placa, aí como o Pedro costuma fazer no meu Flamengo. Olha só, constrangimento, o indivíduo ter constrangimento pelo que o outro é, pelo que o outro faz, como o outro se comporta. A nossa querida Marta Noves, que durante muito tempo foi uma das responsáveis pelo Jefa, e que está lá no ECK com a gente, ela costuma dizer que eu sou muito incisivo, às vezes, no que eu falo, eu sou muito forte. E aí eu vou lembrar, como músico que sou, do nosso querido cantor e compositor fluminense, o Herbert Viana, dos Paralamas do Sucesso, porque eu, como ele diz na música, sou aquele que tem palavras duras, voz de veludo, e tudo muda, adeus velho mundo, há um segundo, tudo estava em paz. Ora, meu amigo, vou repetir também o que disse Drauzio Varela. Se você está preocupado que o seu vizinho deita com outro homem, ou a sua colega de trabalho namora uma outra mulher e isso lhe incomoda, vá procurar um tratamento urgentemente. O outro não serve você. A vida, as escolhas, as expressões, os desejos, as decisões do outro não lhe dizem respeito. Ninguém precisa de autorização sua para ser o que é ou fazer o que quiser, o que decida em sua vida. Nós temos que parar, minha gente, mesmo com um pseudo-anteparo no espiritismo, de tentar condicionar os outros com base nos nossos paradigmas. Ou então, com aquela ideia falsa de que nós temos que corrigir ou adequar o outro às nossas conformações. Porque, se assim for, nós teremos um caminho onde só existe
artificialismo, fingimento, pseudo-verdades, encenações e similares. No âmbito do posicionamento pessoal, como bem disse o Balbo, nós não somos as pessoas adequadas para avaliar o outro. Se ele se assume ou não se assume como tal, é questão de foro íntimo. E quando estamos em nós, que vivemos essa dualidade, sou um trabalhador espírita, sou homoafetivo, mas não posso me aparentar, me apresentar como tal, porque senão eu vou ser vítima de preconceito, eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. Eu não posso viver na base do faz de conta. Então, eu penso que nós não temos que ajudar ninguém, nem para assumir a sua própria homossexualidade, nem para assumir a homossexualidade ou justificar a homossexualidade de terceiros, sejam parentes, sejam amigos próximos. Isso não é tarefa nossa perante a comunidade espírita, porque isso representa uma invasão de privacidade dos outros. A ajuda real que nós devemos e podemos ter nas nossas instituições, nos grupos coletivos, é, como eu disse há pouco, a completa isonomia de tratamento entre homos e héteros. Então, resta perguntar a você que nos ouve, que está inserido em algum grupo, em algum centro, em alguma instituição espírita, o que é que você, pessoalmente, individualmente, está fazendo para que o homossexual seja tratado da mesma forma, com isonomia, na casa espírita onde você está? Então, nós vamos passar aqui para outras perguntas. Aqui eu vou juntar duas em uma, porque dizem respeito à obra, tá? E a última é de um companheiro muito querido de uma casa espírita co-irmã aqui no Rio de Janeiro, que está presente aqui nos prestigiando. Eu gostaria também que fosse respondida, se for possível. A primeira questão foi colocada novamente pelo Oscar Henrique, e ele pergunta acerca do livro Forças Sexuais da Alma, que vê como sexualidade a homossexualidade como uma patologia. Se vocês acham que isso contribui para o preconceito. Se essa obra, vendo a homossexualidade como uma patologia, contribuiria para o preconceito. E a segunda questão foi levantada por um companheiro até que está trabalhando aqui na técnica, que diz respeito à obra do Andrei Moreira, que já escreveu várias obras sobre o tema, e eles gostariam de uma apreciação de vocês acerca dessa obra, caso conheçam, né? Marcelo, quer falar? Eu não conheço a obra do Andrei Moreira. Agora, voltando na questão anterior, obviamente, tudo aquilo que fala de preconceito, de discriminação, que coloca como uma patologia, acaba, sim, ajudando a estigmatizar as pessoas. Ora, nós não podemos nos esquecer que somos influenciados pelos livros. Os livros, os textos, os artigos, as teses, tudo aquilo que é produção intelectual nos influencia. Então, a gente fica pensando na importância ainda maior de nós trabalharmos cada vez mais esse tema, seja em seminário, seja por meio de textos, seja por meio de livros, seja por meio de pesquisas. Como é que nós combatemos uma ideia ruim? Nós combatemos uma ideia ruim com uma ideia boa. É preciso sobrepor a ideia boa à ideia ruim, a ideia saudável àquela ideia malsã. E é dessa maneira que a gente vai construir, portanto, uma sociedade muito mais acolhedora para todos nós. Bom, Thelma, eu não conheço a obra ou as obras do Andrei Moreira. Eu não sei o que ele diz, por exemplo, a respeito da homoafetividade. Eu conheço o Andrei de vivências espíritas, né? Embora eu nunca tivesse nenhum evento, nenhum congresso dele, mas como jornalista espírita eu já cobri a realização de eventos, eu já divulguei eventos e eu já vi o Andrei escalado para fazer determinadas atividades envolvendo a temática sexual. Então, eu não posso tecer maiores comentários sobre a obra dele.
Sobre o livro do professor Jorge André dos Santos, Forças Sexuais da Alma, eu penso que seja necessário fazermos rapidamente uma contextualização. O professor Jorge André deve ter escrito essa obra por volta da década de 70, década de 80. Né? Antes disso, eu quero resgatar também alguns conceitos do professor Herculano Pires, que é considerado por mim um dos meus orientadores espirituais. Eu converso repetidas vezes com o professor Herculano, sempre trabalhei com base nas obras dele desde 1981, quando me tornei espírita. Né? Fundei em Santa Catarina uma agremiação espírita, um centro espírita, chamado Centro Cultural Espírita Herculano Pires. Tal é a minha ligação com ele. Mas nesse aspecto da homossexualidade ou da homoafetividade, eu discordo plenamente do que o professor Herculano Pires disse nas suas obras sobre a homoafetividade ou a homossexualidade, atribuindo, como o professor Jorge André, a uma patologia, a um distúrbio, a um desvirtuamento da missão espiritual do encarnado. Né? E eu vejo isso como um contexto ali da metade do século XX, onde praticamente todos pensavam a esse respeito. Né? Nós temos várias obras mediúnicas que abordam, se não diretamente, mas tangencialmente, a homossexualidade. E nenhum deles trabalha com a ideia que nós hoje, na terceira década do século XXI, estamos trabalhando num evento espírita que está sendo transmitido hoje pelo Jefa, com essa abertura de linguagem, com essa postura de entendimento, de isonomia, de respeito à individualidade alheia e de não demonização da homossexualidade, como, por exemplo, foi a realidade que eu enfrentei quando eu coordenava juventudes e mocidades espíritas. Eu ouvia dos grandes palestrantes e dirigentes do meu tempo aqui em Santa Catarina, como ouvia aí também no Rio de Janeiro, nas várias incursões que nós fizemos, nas comerges que eu participei aí no Rio de Janeiro, pessoas dizendo exatamente o que nós tratamos nessa live, que o homossexual deve se tornar celibatário, deve sublimar as energias, deve evitar as incursões com outras pessoas em termos de sexualidade, e isso pertence a um quadrante que o espiritismo deve superar. E aí eu volto à minha primeira fala, se vocês lembrarem. Quem erige um castelo, um altar, uma estatura superior para os espíritos, seja os encarnados ou os desencarnados, somos nós. Quem, por exemplo, dentro do movimento espírita diz que Jesus é um espírito puro e perfeito, somos nós. Nós não entendemos a obra espírita. Nós não entendemos a escala espírita que está nos itens 100 e seguintes. Nós não entendemos que aquela escala não é absoluta, não é uma prateleira onde cada um vai ocupar sua posição dentro da escala. Nós estamos tangenciando as ordens e as classes dentro do nosso progresso. Então, quando nós olhamos para o outro, como olhou o Jorge André, como olhou o Herculano Pires, como olhou o André Luiz, como olhou o Emmanuel, como olhou Joana de Ângeles, dizendo exatamente esses conceitos, que o homossexual é um distúrbio, que o homossexual vive uma posição de desequilíbrio na sua existência, que nós devemos sublimar as energias sexuais, que nós devemos canalizar para a arte, para a pedagogia, para o cuidado de crianças, para as obras assistenciais, para não exercermos a nossa sexualidade em plenitude, eu só posso lamentar que o movimento espírita albergou durante décadas esses conceitos. E só posso aplaudir que hoje vozes como as nossas se posicionem não como verdade absoluta, não como a última palavra, mas como uma releitura da vida espiritual, física e também da vida desencarnada, para que nós estejamos mais aptos a entender todas as experiências pelas quais o espírito passa. Por último, ainda nessa questão, eu gostaria de lembrar que se muitos espíritas dizem que existe um elo de ligação entre os reinos, que o homem já foi animal, usando inclusive a poesia de André Luiz, que não está na codificação, não venha dizer que está na codificação, por não estar, isso é da liberdade
do filósofo espírita Leon Denis de dizer que a alma dorme, sonha, agita-se e desperta dentro dos reinos, para entendermos qual é o processo progressivo que é da criação do princípio espiritual, da individualização do espírito e da plenitude na espécie humana. Meus amiguinhos, vamos lembrar aqui biologicamente que a maioria das espécies animais tem vivências homoafetivas, porque a homoafetividade entre os animais é instintiva. E aí eu respondo tecnicamente o Valmir Araújo, dizendo na pergunta que ele fez, né, se a homossexualidade é de nascença ou se desenvolve ou se adquire, meu querido Valmir, dentro da minha ideia, das minhas pesquisas, a homossexualidade já está presente no reino animal. E nós, na espécie humana, temos resgates, não no sentido kármico, resgates dessas experiências e temos a oportunidade de vivenciá-las, porque não existe nenhum índex proibitório dizendo que não pode ser homossexual, que homossexual é pecado e que o homossexualismo, ou melhor dizendo, a homossexualidade não está apoiada, aprovada pela doutrina dos espíritos. Quem é que pode dizer o que está aprovado ou não está aprovado na vida espiritual dos indivíduos? Pois é, né? Nós ficaríamos aqui por muito mais tempo. Eu queria só lembrar, já que Marcelo fez um recorte aí, mostrando o tempo em que essas ideias, né, foram muito construídas, foram muito trabalhadas, que a própria Organização Mundial da Saúde, até muito pouco tempo, considerava a homossexualidade como uma doença, né? Tanto assim que era homossexualismo e não havia referência ao termo homossexualidade. Então, a gente vê, né, o quanto a sociedade está evoluindo a passos lentos, uma comunidade científica ainda sustentando essa tese, né? E, por último, meus amigos, eu gostaria de fazer a pergunta do meu querido Jaime Lobato e pedir que vocês, em seguida, pudessem fazer as considerações finais após a resposta a essa pergunta. Então, o Jaime pergunta assim, pela experiência de vocês, como veem o acolhimento da família espírita àquele ou àquela filho ou filha que se declara homossexual? Olha, não existe uma resposta única para essa questão. Ela varia de indivíduo para indivíduo, de família para família. Por exemplo, aqui na Bahia, eu conheço e tenho muitos amigos, que inclusive são espíritas, que têm filhos que estão passando pela experiência da homoafetividade e eles lidam muito bem com essa questão. Aqui na Bahia é uma terra muito tranquila com relação a isso, eu não tenho visto nenhum tipo de problema. Inclusive, muitos, aí é preciso se fazer justiça, muitos oradores que são homossexuais sobem à tribuna, falam, enfim, médiums trabalham também, é preciso que seja dito. Mas cada caso é um caso, com toda certeza, como nós tivemos relatos aqui de pessoas que passaram por preconceito, por discriminação, eu mesmo trouxe um, com certeza tem outras casas que também trabalham dessa maneira. Então, eu posso falar dessa realidade em que eu estou inserido hoje, no momento. Eu sou do interior do estado de São Paulo, mas aqui na Bahia eu tenho visto um movimento muito mais leve, muito mais livre, muito mais voltado, de fato, às pessoas, ao acolhimento, a oferecer uma melhor qualidade de vida. Meus amigos, obrigado pela oportunidade, obrigado pelos bons momentos que nós passamos e, se tivermos novas oportunidades, podem me convidar, que eu estou à disposição. Um abraço a todos, até uma próxima oportunidade. Bom, Jaime e amigos, eu vejo essa questão como um grande divisor de águas que
os grupos espíritas progressistas, como o Jefa, que propôs esse seminário, podem realizar e contribuir para o chamado meio espírita brasileiro e internacional. Acho que para que isso aconteça, nós precisamos quebrar alguns paradigmas de verdades preconcebidas para tratarmos o espiritismo não como uma proposta ufanista, mas uma proposta real, palpável e possível de ser concretizada por esses atores que estão aqui. Eu costumo ouvir de muitos espíritas que dizem que o que está preparado para nós, enquanto sociedade, enquanto planeta, enquanto coletividade de espíritos, está sendo projetado e será realizado pelos espíritos, ou seja, pelas entidades desencarnadas. Isso me assusta, porque nos coloca humanos, espíritos encarnados, na posição de títeres, de marionetes sujeitos à vontade daquele conceito que eu ouvi quando tinha 11, 12 anos de idade e continuo ouvindo hoje, aos 53 anos, de que a espiritualidade está no comando, ou que nós somos o único consolador prometido por Jesus de Nazaré. Ou então nós somos a religião do futuro ou o futuro das religiões. Ou ainda que o Brasil ocupa uma posição de protagonismo, sendo o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Esses bordões estão defasados, caducos, desatualizados, impróprios, e representam aquilo que eu disse há pouco, o ufanismo de se considerar o espiritismo como a única ou a melhor das propostas direcionada à humanidade. Quantos espíritas existem no mundo? Quantos espíritas existem no Brasil? Vou sair desse espectro do espírita e vou falar dos cristãos. Quantos cristãos existem no mundo? 1/3 da população atual do planeta é cristão, se diz cristão ou segue Jesus como referência, como o Espírito Verdade disse na questão 625, como e não o guia e modelo para a humanidade. Porque a resposta é vede Jesus, e não apenas Jesus, como a maioria das traduções do Livro dos Espíritos consigna. Vede Jesus significa, podes olhar Jesus, mas podem existir outros. E é notório que existem outros para outras civilizações, para outras crenças, para outras religiões, para outras filosofias, para outras sociedades. E aí, Jaime Lobato, eu te perguntaria, no que o espírita na prática é melhor do que o adepto de outras convenções religiosas, filosóficas ou religiões? Eu não consigo divisar, lamentavelmente. Eu ainda não entendi o espírita encarnado na Terra como sendo o que detém a credencial de construção da sociedade do futuro. Também não vi nenhum espírita na tal pátria do Cruzeiro se dizendo digno de representar realmente esta civilização do futuro. Então, é necessário que nós saiamos da teoria ou da interpretação da teoria que é dada a ufanismos e a roubos para entrarmos no âmbito da praxis, da prática espírita, para entender, então, que temos que sair daquela prateleira de uma religião salvacionista e abordar com grande entusiasmo as pungentes questões do nosso tempo. Entre elas, a de propiciar para que cada um seja, como disse Caetano Veloso, a dor e a delícia de ser o que é, dentro da casa espírita, com igual possibilidade de expressão e com o reconhecimento de que homos ou héteros não somos nem superiores nem inferiores uns aos outros. Dizem até que Francisco Cândido Xavier, pela sua alma feminina, como eu disse há pouco,
seria uma criatura propensa à homoafetividade. E isso é uma interpretação transversa, pessoal, uma opinião de alguém, não quer dizer que seja a realidade dos fatos. Quando nós emprestamos uma pecha, uma adjetivação, uma conceituação ao que o outro é, nós estamos nos investindo num direito que não possuímos, que é o de avaliar o outro, as escolhas do outro, as opções do outro, os direitos do outro, o comportamento do outro, quando nós não estamos nem aptos, às vezes, a entender as nossas opções, os nossos comportamentos, os nossos direitos, porque ainda somos criaturas que alteramos o nosso humor entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o respeito e o desrespeito. Desejo ao movimento espírita do meu tempo, porque ainda vou viver, acredito, mais uns 50 anos, que eu possa enxergar lá na frente um movimento mais unificado no sentido do respeito aos direitos, e não unificado no sentido da obediência de uma estrutura vertical, onde alguns dizem a verdade e os outros baixam a cabeça e dizem amém. Muita paz, agradecimento ao Jefa pelo convite, agradecimento a todos que estiveram conosco na técnica, aos que estão aparecendo na telinha, a Patrícia e a Borboleta, Thelma, e ao meu querido amigo Balbo, com a alegria de estarmos mais uma vez juntos num seminário desse, e ficamos à disposição do Jefa para fazermos um segundo tempo dessa conversa. Obrigado. É isso aí, se Deus quiser. Eu não tenho mais 50 anos como o Marcelo, provavelmente, né? Até porque eu vi a chegada do homem à Lua e ele não viu. Ele nasceu no ano em que o homem chegou à Lua. Mas eu queria agradecer muito ao Marcelo e ao Wellington pela paciência em aguardar os problemas técnicos, né? Pela compreensão para conosco, mas agradecer profundamente. Com certeza haverá um segundo tempo, né? Queria pedir a vocês que aguardassem um pouquinho, daqui a pouco, né? Com a câmera fechada, porque nós vamos fazer a conexão, a desconexão com o YouTube para a gente conversar um pouquinho. A nossa sala do chá, Marcelo, ainda está diferente da de vocês. Mas queria agradecer muito àqueles que estiveram conosco até agora, pedir desculpas por todo o transtorno que foi ocasionado aí, mas com certeza, aqueles que perseveraram tiveram uma noite muito especial. O abraço carinhoso do Jefa a todos vocês, um muito obrigado por prestigiar esse nosso primeiro evento de cunho doutrinário, e passo agora para a minha querida Patrícia, que dividiu conosco esse espaço. Realmente é só agradecer, né? E pegando um pouco dessa fala do Marcelo aí no final, e acho que nós temos um desafio, né? Que é o desafio de trazer para a casa espírita não só a ideia do acolhimento que muitos procuram, né? Querem o consolo, querem aquele, mas também entendendo que as bases doutrinárias, né, que tanto nos esclarecem, elas nos levam a uma questão de pensar no nosso Patrícia, progresso. querida, né? O nosso progresso não dá para a gente também deixar amar. A Patrícia congelou ali. Então é isso. Não dá para a gente deixar à margem outros temas, né? Isso precisa ser colocado. Obrigada, Patrícia. Então é isso, meus amigos, um excelente final de noite a todos, um bom final de semana e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Agora vamos nos manter com os microfones fechados e a câmera fechada também um pouquinho.